Olá, você, bem-vindo ao Crypto Talk, episódio 3, o seu podcast brasileiro de Bitcoin, blockchain e criptoativos. Hoje um dia todos deprimidos, né? Essa queda absurda aí do nada, né? Do mercado como um todo, né? Rindo de desespero, né? Mas é isso mesmo, né? Estamos aqui eu, Plácido Neto, Ana participando aí junto com a gente, o Jean Já tem cripto na área. na área. Hoje, infelizmente, o Alex nos abandonou, né? Não Foi. pôde participar. E Henrique também, né? O Henrique também tá no Rio, né? Rio de Janeiro. Foi abrir um short lá no Rio de Janeiro. Abriu os short, ganhou dinheiro e foi viajar. Foi curtir na praia, né? Não tá fácil, né, Tá mercado? chorando melhor do que a gente agora. Não é? Então, é isso. Mas vamos lá. E hoje, temos pauta ou não? Bom, Deixa eu ver aqui, acho que temos... Tudo que a gente tinha pensado foi por água abaixo, né? Hoje. como um bom maximalista do Bitcoin, buy the dip. Exatamente. Buy the dip. Cara, Buy the dip, hein, pessoal? E assim, abrindo um pouco falando, né, da questão do preço, eu acho que todo mundo é o que tá querendo saber que diabos O que você tá aconteceu, falando, né? Ontem foi o dia da reunião do Fed, né? O Powell, ele aumentou, né, a taxa de juros, né, americana, mas em 0,5%, né? Mas disse que não iria aumentar mais tanto os juros assim, que eles iam fazer uma redução do balanço, né? Só que não iria aumentar tanto, né? Então o mercado deu uma animada logo depois da reunião, subiu, o Bitcoin bateu US$ 40.000 e tudo, enfim. A gente estava esperando que a situação ia dar uma melhorada, né? Mas aí hoje, mais ou menos no início da tarde, despencou tudo, né? Sim. Foi só o Bitcoin, todos os grandes ativos, né? S&P 500, Nasdaq, Bolsa Brasileira, enfim. De uma forma geral, parece que o pessoal está buscando o dólar, né? E o dólar subiu, né? Tanto, né? O Jean está acompanhando aí o dólar, né? Isso. Hoje o dólar está encontrando aí uma forte valorização frente às grandes moedas do planeta, né? A gente acompanhando o DXY, que é o índice que mede essa sexta hoje, amanheceu aí com uma alta violenta. Isso mostra uma entrada, um fluxo de capital, que é aquilo que a gente já previa, né? O fluxo de capital voltando para dólar, caso houvesse uma positiva aí do aumento da taxa de juros. Acredito que ainda é muito cedo para se falar em uma receita mais massiva dentro dos investimentos de renda fixa, mas as empresas, os grandes institucionais já começam a fazer esse movimento aí, visando uma proteção para uma possível quebra de volume e volatilidade do mercado. Que como o pessoal tá num momento de incerteza, né? Ele acaba acontecendo isso, né? Quando você tem o risk off, né? Você sair do risco, você vai acabar optando por ativos que sejam mais tradicionais e mais estáveis. E hoje, apesar de tudo que a gente já sabe sobre inflação, né? Da depreciação no longo prazo do dólar e tudo mais, só que hoje o mais seguro é o dólar, né? Então, acho que muito desse movimento hoje foi por conta disso, né? O pessoal buscando essa salvaguarda, né? Sim. Preocupado com o futuro, né? Então, se o mercado despencar mais, eles já estão posicionados para comprar os ativos e aproveitar a retomada, né? Sim. Ontem nós tivemos uma volatilidade muito intensa no mercado, amanhecemos com uma expectativa um tanto quanto negativa para o mercado. E frente à fala do presidente do Fed, nós vimos aí nos ativos de risco uma melhora da ação do preço, o que criou uma armadilha, né? Porque muitos operadores aí que se baseiam apenas em gráfico, sem analisar a situação macroeconômica como um todo, eles optaram aí por fazer grandes compras e geraram bastante liquidez para o mercado na zona de baixo. Hoje nós tivemos aí um panic selling muito forte, né? E até o momento o Bitcoin opera aí a menos 10%, respondendo também aí, acompanhando o Nasdaq, essa correlação está quase de 1 para 1.
acredito que até maior do que a correlação com o S&P. E isso vem trazendo aí algumas incertezas sobre os próximos dias, né? Porque nós estamos aí com o preço próximo de médias exponenciais mais distantes, e isso carrega um peso psicológico quando vai chegando perto para quem está com a capitulação. E isso vai carregando um peso psicológico, porque esse período que começa a se distanciar e o preço ele dá grandes oscilações, mas em um canal lateral. A gente não observa volume entrando, a gente observa muita acumulação em off-grid, né, ali, os ATCs, e isso vai gerando um estresse para quem está operando dentro de corretoras, quem está... Quando o preço, já tá dizendo, quando o preço ele se afasta demais da média móvel, né, isso cria uma insegurança muito grande nos investidores. Eles tendem a capitular, quer dizer, não, para mim chega, não aguento. O cara vai tendo resistência, né, compra, sei lá, 50 mil, aí bate 48, bate 47, o cara vai ficando nervoso, 45, bate 40, tem limite, né? Então, ainda mais esse investidor de curto prazo, né? Então, um investidor de curto prazo que compra só para especular, né? Que não tem um entendimento do Bitcoin, ele tem uma tolerância para capitulação muito menor, né? Mas, assim, por outro lado, procurando a visão poliana, né, o positivo das coisas, né? Você sabe que quando você tem momentos de volatilidade, principalmente volatilidade para baixo, é o momento que você distribui Bitcoin, né? Você tira o Bitcoin de pessoas que fizeram a especulação de curto prazo, e as pessoas que acreditam mesmo no Bitcoin como uma opção de um sistema financeiro, monetário, né, que não é pautado por políticas, né, cambiais, não é controlado por bancos centrais, ele aproveita essa oportunidade para buy the dip, né? Então eles compram esse Bitcoin, baixa o preço médio e faz com que a iliquidez do mercado diminua cada vez mais, especificamente no Bitcoin, né, claro, né? Então você tira esse Bitcoin disponível, né? Fala um pouco que você viu sobre as retiradas das exchanges, né? Isso. A gente já está há algum tempo com esses números aí batendo máximas históricas, as saídas de Bitcoin das corretoras, muito também por algumas inseguranças. Nós tivemos o hack essa semana aí da Crypto.com, e esses eventos de levaram 4.600 Ethereums da Crypto.com. Em vários países estão descentralizando até o crime agora. Tá organizado, vários países ali organizando, cada um retirando ali 100 Ethereums baseados no mesmo código. Porém, isso, além dessas incertezas, dessas inseguranças do mercado que sempre sondaram este mercado das criptomoedas, sempre estão ali relacionados. A gente observa também o interesse em se utilizar as exchanges só para negociações mesmo, né? Então, o cara hoje está utilizando a ferramenta, a exchange, apenas como uma ferramenta para aumentar a sua quantidade de bitcoins ou de dólares. Então, a gente está percebendo um volume muito grande de bitcoins, de saídas de bitcoins diariamente dessas exchanges e de saídas de dólares também diariamente. Porém, os bitcoins eles saem de uma forma muito mais agressiva, e hoje a gente tem aí os menores números de bitcoin. Foram 6,5 milhões de bitcoins em todas as corretoras. Hoje esse número é muito baixo frente ao que nós tínhamos há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Desde 2020, né? Depois a gente pode até colocar o gráfico, né, para o pessoal ver. Você tem uma diminuição massiva da disponibilidade do Bitcoin Exchange. E por que isso é importante, galera? Acho que para quem não sabe, né? Porque para você fazer com que o Bitcoin diminua o preço, você tem que negociar ele em algum lugar, né? E obviamente que o local mais tradicional para você fazer isso são nas exchanges, né? Então, se algum grande operador ele tem uma quantidade grande de bitcoins em uma exchange,
é sinal que ele a qualquer momento pode negociar e vender aquele Bitcoin. Então isso faz com que o preço diminua, né? E vice-versa, né? Se eu tenho uma disponibilidade de dólar muito grande, né? Isso é um sinal positivo para o preço, né? Porque a qualquer momento um grande operador, tendo dólar disponível, ou SDT, né, disponível na exchange, a qualquer momento ele pode comprar cripto. Então, obviamente, se ele comprar cripto em grandes quantidades, o preço sobe e segue a vida, né? Sim. E muito interessante essa saída e os números de acumulações aí gigantescos. A gente tem a dificuldade hoje da mineração, tá batendo aí topos históricos também, os hash rates. Sim. Sim. Então, a gente observa dentro dessa visão positiva que os ciclos eles continuam sendo repetitivos, como sempre foi, os fundamentos do Bitcoin permanecem intactos e isso é muito importante frisar que não houve quebra do protocolo e ninguém agrediu a criptografia do Bitcoin para a gente ter. Isso é só uma resposta a um momento de mercado. É a macroeconomia agindo, né? Não foi assim, se tivesse sido uma queda específica de cripto ou específica de Bitcoin, eu estaria até mais preocupado, né? Mas como foi uma coisa generalizada, né, do mercado como um todo, você fica mais tranquilo. E assim, em mercados que têm instabilidade, volatilidade, insegurança da macroeconomia, eu creio que no longo prazo o Bitcoin vai começar a se destacar disso, né? Porque o Bitcoin sofre muito ainda por ele ser enxergado como um ativo de risco, como o primeiro que você vai vender no momento que você quer se proteger. Sim. Mas o Bitcoin é o inverso disso, né? Se no longo prazo você quiser se proteger, isso não é recomendação de compra, né? Mas se você quiser se proteger de uma macroeconomia baseada em fiduciário que vai, com certeza, fazer uma desvalorização maciça do seu dinheiro, o Bitcoin é a saída, né? Ele é o ativo que, na minha visão, na minha opinião, vai te dar maior segurança em relação a isso, né? Mas, por enquanto, isso não está se mostrando o real no mercado, né? Mas leva tempo, né? E, assim, e podcasts como esse, né? Sites, vídeos como um todo, eles servem justamente para trazer essa visão para as pessoas, né? Que todo mundo que realmente pare, estude, entenda, ele vai ficar mais tranquilo e acreditar que o Bitcoin é a solução e segurar. Ele vira um hodler de longo prazo, que é também outro indicador que está nas suas altas históricas, né? O número de Bitcoins nas mãos de hodlers de longo prazo está na sua máxima, né? Sim. Então, é assim, gente, caiu, beleza, foi sempre um golpe, né? Você sempre fica triste, né? Mas, assim, nada mudou, como o João bem falou. Pelo contrário, todos os fundamentos estão intactos, né? Hash rate está nas altas, Bitcoin na mão de hodler de longo prazo nas altas, Bitcoin disponível nas exchanges baixa. Mas, enfim, ainda temos liquidez no mercado para derrubar o preço. Essa é a verdade. Isso que apareceu, né? Mas, à medida que o tempo vai passando, eu acho que esse cenário ele tende a chegar no limite, né? Eu acho que a gente está realmente chegando cada vez mais próximo ao fundo. Qual vai ser o fundo? Não sei. Eu não arrisco a fazer previsão de preço. Pode cair mais? Claro que pode cair mais. Só que eu acredito que a gente está já no próximo até do custo, né? Que a última vez que eu li, o custo de mineração do Bitcoin estava em torno de $34 mil, né? Então, chega nos limites mais perigosos para fazer uma capitulação de minerador e tudo mais. Então, o mercado tende a se regular nisso, né? É um grande também limitador, né? O preço de custo de produção do Bitcoin. Então, acho assim, é segurar, né? E seguir, né? Inclusive, a gente, né, em uns episódios do Cripto Informa, a gente fez uma planilha, né? Sim. Fala um pouquinho para o Neto como é que ficou. Com relação ao valor do Bitcoin ao longo do tempo. E é bem interessante a forma como o Bitcoin, como esse projeto, essa criptografia responde bem tanto às crises quanto ao tempo. E isso é a maior característica de um ativo que pode ser condicionado à reserva de valor. Ele precisa...
temos lá várias características dentro dos ativos que são considerados reserva de valor, né? Confiabilidade, divisibilidade. Só que a principal é não perder valor ao longo do tempo. Pois bem, o Bitcoin ali estreia, né, aparece nas exchanges para negociação ali em março de 2011, aproximadamente, aí, nas corretoras mais antigas. E nós tínhamos um Bitcoin aí valendo a bagatela aí de $8 por unidade, né? E a essa época, com aí 10% de um salário mínimo do Brasil, aqui, nós conseguimos aí adquirir, sei lá, 1/5 de uma cesta básica de serviço que vai compor a sua alimentação, que está ficando mais cara ao longo do tempo, está acompanhando o Bitcoin, né? Carne, arroz, leite, ovos, feijão. O básico. O básico ali para a alimentação. Não vamos nem levar em consideração outras coisas que são importantes, educação e tal. E com isso você não conseguia comprar 1/5. E ao longo do tempo você percebe o Bitcoin tanto não perdendo valor ao longo do tempo, quanto ganhando valor ao longo do tempo. Hoje, com 3 Bitcoins, que era o que 10% de um salário mínimo comprava naquela época, você compra aí milhares e milhares de cestas básicas aí tranquilamente. Eu lembro o meme que tinha que mostrava mais ou menos isso, né? Que de um lado ele colocava aquilo que em carrinho de compra, né? O que o dólar comprava, o real, eu não lembro bem, né? E tinha lá, sei lá, $1.000, tantos carrinhos. Aí, com o passar do tempo, foi diminuindo até chegar em bem pouquinho. Acho que aqui que $10 comprava, uma coisa assim, né? E por outro lado, o Bitcoin. O que um Bitcoin comprava, aí é isso mesmo, né? Aí hoje em dia o Bitcoin compra, caindo, tá $35.000, né? Vai pro supermercado fazer uma compra de $35.000, né? Entendeu? E como você falou, em 2011, sei lá, valia $8. Começou sendo negociado a 40, acho que 39 centavos de dólar, primeiro valor comercial do Bitcoin, antes até de ter exchange organizada, que foi em 2010. Ou seja, você passou e se não me engano, a primeiríssima valorização ainda foi menos. Acho que foi, sei lá, 8 milionésimos de dólar, uma coisa assim. Cara, então isso é evidente, né? Que quando, assim, todo grande operador e grande entusiasta de Bitcoin fala, quando tá nervoso, dá o zoom out no sai gráfico. da frente da tela. Não, é assim, enxerga o longo prazo. Mensal. Enxerga o longo prazo, né? Isso é muito importante de ressaltar, principalmente, assim, a gente observa muitas pessoas hoje que estão cometendo, no último episódio nós falamos de correlação e do Bitcoin ser enxergado como uma ação, isso, aquilo, são coisas que são temporárias, não são atemporais. A gente sabe que a partir do momento que os fundamentos do Bitcoin voltam a fazer sentido, toda essa galera atemporal retorna para o Bitcoin e ajuda o preço a subir. Isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer. O processo de adoção do Bitcoin hoje ele está aí uma coisa muito mais fomentada, está um negócio muito mais organizado, gerando renda, reorganizando a economia de países que estão perdidos na inflação. A gente tem aí exemplos de cidades e países que estão se estruturando para recepcionar o Bitcoin tanto como moeda de curso legal, quanto a atividade aí principal geradora de renda para aquele país, né? Então, esse processo de adoção, inclusive, nós estamos batendo uma marca importantíssima no Bitcoin. O Bitcoin hoje, ele tem o mesmo número de usuários da internet em 1997. Se os números continuarem subindo, aí antes de 2030 a gente está com cerca de 1 bilhão de usuários para o Bitcoin. Exatamente. A última vez que eu olhei, acho que tinham 114 milhões de contas específicas, assim, né? Que você pode inferir que pelo menos tem em torno de 114 milhões de pessoas utilizando. Dentro de um mundo de 8 bi, né? Que tem aquela curva S de adoção de tecnologia, né?
Então essa curva S, ela acontece em qualquer adoção de tecnologia, desde, sei lá, automóvel até internet, tudo. E como você falou, a curva S do Bitcoin está mais rápida que da internet. Entendeu? Então, quanto mais adoção a gente tiver, sem dúvida, a gente pode esperar um amadurecimento no mercado das tecnologias e do valor, né? E a tecnologia se revolucionando ajuda muito. A própria internet, com a chegada dos smartphones, né, que a gente teve aí uma aceleração por ser um produto ali, tese, mais barato do que um aparelho, um microcomputador. A gente teve uma aceleração dessa adoção à internet. Hoje, nós temos aí satélites que estão buscando aí prover internet para todos, né? Então, vai ajudar o Bitcoin também, é parte disso, tá? É natural que tudo que está acontecendo dentro da indústria tecnológica hoje tem o Bitcoin no seu board. É muito importante frisar isso. Sim. Se a gente fala de sustentação ambiental, economia, vão questionar, vão colocar no board lá, cara, beleza, a gente quer gerar uma fonte de energia renovável e sustentável. E a gente pode gerar dentro disso também minerações de criptomoedas. Tá no board de todo mundo. A Tesla tá fazendo um projeto lindo e maravilhoso de energias solares que vão produzir, né, que no período de descanso ali elas poderão fazer a mineração de criptomoedas. Sim. Geotérmicas, né, Sim, com os vulcões, El Salvador, hidrelétricas, utilização de fontes aí, matrizes energéticas nucleares. Sim. A Sibéria lá estão aproveitando o frio da Sibéria para poder acelerar o processo de mineração do porque Bitcoin. uma das grandes necessidades da mineração, porque como as máquinas são muito poderosas, né, elas geram um calor muito grande, né? Sim. Então o que o pessoal da Sibéria faz? Tá na Sibéria, né? Então você precisa do quê? Aquecimento, você precisa aquecer as casas, né? Sim. Então você resolve dois problemas. Três, né? Você está minerando Bitcoin, né? Você está gerando Bitcoin. Você está aquecendo as casas, ou seja, não precisa gastar energia com aquecimento especificamente. E quando você minera Bitcoins em temperaturas normais, você tem um dispêndio muito grande de ar-condicionado, porque o calor que as máquinas provocam é enorme. Sim. Então na Sibéria você resolve tudo isso. Você não precisa resfriar, que é frio pra cacete, e o calor gerado você põe pra dentro das casas, né? Então a calefação é chique, né? A calefação é vindo da mineração do Bitcoin. É uma atividade que ela abrange realmente, está se formando um novo setor da economia. Isso é fato. E as criptomoedas, dentro disso, elas chegam aí para também gerar mão de obra, vagas de emprego, oportunidades de negócios, qualidade de atendimento no ensino, na saúde pública, mais segurança de dados. Então, eu não vejo dentro desses fundamentos motivo suficiente para que tanto o Bitcoin quanto as criptomoedas, os projetos fundamentados, eles cheguem aí a um patamar de que acabou tudo, vamos voltar para a economia tradicional, que é o bicho. Sim. O Kevin O'Leary, o Mr. Wonderful, né, do Shark Tank americano, né, ele fala isso, né, que o S&P 500 ele tem 11 setores, né, que ele divide os papéis, né? Aí tem lá óleo e gás, tecnologia, enfim, tem vários setores, né? E ele diz que ele enxerga que daqui a alguns anos, cripto vai ser o 12º setor do S&P 500. Porque ele traz um conjunto de soluções, né, e de negócios que é baseado na tecnologia blockchain e tudo, né? Que vai se transformar, por exemplo, já é uma classe de ativo que está se formando.
É óbvio que essa classe de ativo vai ter que ter um setor específico para embarcar tudo que ele está oferecendo de novidade, essa grande revolução que as criptomoedas e a blockchain está trazendo, né? Então, assim, independente das flutuações mercadológicas, né, os problemas e dores que o ecossistema de criptoativo veio resolver, cara, isso não vai embora, cara, saca? A gente vai ter que se reorganizar para poder usufruir de todos os avanços que as criptomoedas estão trazendo. Entendeu? Isso cria muita oportunidade, né? Mas leva tempo, de novo, curva S, né? Por que o pessoal vende Bitcoin rápido? Porque ele não entende. Ele entende assim, meu amigo ele investiu 1.000 e depois ele ganhou 3.000, né? Eu quero também. Por isso que as meme coins faz tanto sucesso, né? É porque a gente tanto escuta. Né? Exato, porque muitas pessoas quando vão investir, eles olham assim, caraca, um Bitcoin é 36 mil dólares, agora que caiu, né? Absurdo, né? Mas já teve 69 mil dólares, né? Porra, eu não vou conseguir pagar isso tudo. Porque ele não sabe que ele pode comprar um satoshi. Ele acha que só pode comprar um Bitcoin, né? Fala, e outra, esse cara não vai aumentar em 10 vezes no curto prazo. Por isso que eu quero comprar meu meme coin, que o meme coin eu compro aqui, daqui a um mês ele vai aumentar 20 vezes. O cara vai pra internet, vê aqueles videozinhos dos caras falando, ganhei tanto em uma operação, e acha que é aquilo. Porque a realidade é aquela, e não é. Você pode até dar sorte num ou em outro, mas depois o mercado é cruel, cara. O mercado, quem fala isso é o Ron Paul, né? Que o mercado ele opera no caminho da maior dor causada. Ele é feito para causar dor. É isso aí. Sempre onde tem mais liquidez. Onde a maioria está acreditando que não vai, é aonde ele vai. É tipo um diabinho, né? Não, porque assim, para você vencer, né, esse mercado de investimentos, você está competindo com as pessoas, né? Se eu compro a um valor e vendo a outro, porque eu acho que eu vou ganhar ali, tem outro cara que é muito melhor que eu, que vai fazer essa operação muito melhor do que eu, né? Então você está competindo com as pessoas, né? Então, você pega um conjunto de pessoas que tem várias outras atividades e está se aventurando num mercado que tem N regras e a informação totalmente assimétrica, né? Principalmente no mercado de cripto, né? Então, as pessoas, cada um vai ter uma quantidade de informação, a informação não é igualmente distribuída, né? Então, quem que vai se dar bem? O cara que alguns minutos por dia ele abre o celular e faz uma operação e vive a vida dele, ou o cara que pode até estar, né, focado naquilo, mas começou o mês passado ou ano passado, ou o cara que vem de uma família de investidor de mercado, gerações operando, tá entendendo? Que tem algoritmos milionários para apoiar nas decisões. Quem que vai ganhar? Então, por isso que fala, não é que seja uma entidade do mal, propriamente dita, mas que é um jogo desigual. É um jogo que as pessoas que detêm uma quantidade de informações, obviamente, elas vão usar essas informações em proveito próprio e maximizar o ganho deles, né? E é óbvio, como você tem venda e compra, você vai, obviamente, ter uma maior quantidade de pessoas no prejuízo e uma menor quantidade de pessoas no lucro, né? Então isso é natural, né? Mas isso é uma coisa que não tem como competir, igual o filme 300, não lembra? Você, o que você é? Eu sou padeiro. E você? Eu trabalho na mina. E você? Ou seja, são pessoas que estavam com N atividades que se juntaram ao exército de última hora para incorporar lá junto com o Leônidas. Aí ele perguntou, e vocês que são? Guerreiros profissionais, só fazendo isso da vida. Você vai competir? É a mesma coisa, entendeu? Não tem como. Então, por isso que o mercado acaba operando na maior dor possível que ele vai causar. É o que a gente está vendo hoje, né? Mas eu digo, calma, relaxem. E vão estudar, né? Exato. Sai um pouco e, assim, estudem, né? Compartilha o vídeo, dá like, se inscreve e passa o vídeo para o maior número de pessoas, para eles se tranquilizarem quanto a isso, né? Porque, assim, para mim, minha opinião, é inevitável que as criptomoedas, e obviamente o Bitcoin sendo o maior representante das criptomoedas, né, eles têm o seu lugar garantido no futuro, isso é fato. E a tendência, até por toda essa lógica macroeconômica de incerteza, por que hoje teve essa venda grande? Incerteza, cara. Incerteza por quê? Porque a galera não confia. Quando você começa a perder confiança, você lembra? Fidúcia. Dinheiro fiduciário, dinheiro baseado em confiança.
você vai ter esses momentos. Não? Então o mercado ele precisa muito de um elemento de confiança, de segurança, de algo que você não dependa de uma opinião ou de uma vontade de alguém para ditar uma regra. O Bitcoin ele tem tudo isso no pacote. Definido em algoritmo. Não é ninguém que vai dizer, eu acho que agora a gente tem que aumentar a taxa de produção do Bitcoin para não ser 1,8% ao ano de inflação, que é mais ou menos a inflação do Bitcoin hoje, e agora eu quero colocar 10% de inflação. Eu vou lá, enter e beleza, apareceu o Bitcoin. Fiduciário é assim. Quando um banco central decide que tem que aumentar a liquidez, que ele tem que expandir monetariamente, ele entra no Excel lá do sistema dele de dinheiro, criar $1 trilhão. Cria, enter, acabou. Apareceu. Fiat Money, não tem? Faça-se o dinheiro, né? Fiat Lux, faça-se a luz, o fósforo, lembra? Então, é Fiat Money, faça-se o dinheiro, é isso. Eu não quero ter um pedaço de algo que infla infinitamente. Se eu tenho um pedaço de bolo, começou um pedaço de bolo com 8 pedaços, eu vou ter um bolo. Né? Eu tenho lá a porcentagem, vamos colocar 10, né, para ficar mais fácil. Eu tenho um pedaço daquele bolo de 10 pedaços, eu tenho 10% daquele bolo. Né? Se o meu bolo daqui a pouco vira 100 pedaços, 1000 pedaços, 10 mil pedaços, aquele meu pedaço vai representar o quê? Quase nada. Então se eu falo que aquele bolo, se eu falo que aquele bolo ele é o dinheiro do mundo e eu tenho lá uma fatia daquele bolo, só que o bolo em si está aumentando, minha fatia está a mesma ou corrige menos do que o bolo aumenta, o que está acontecendo? Eu estou perdendo riqueza, estou perdendo dinheiro. Né? Então essa que é a lógica macroeconômica hoje, infelizmente. Por isso que o Bitcoin é a saída, porque ele não permite essa inflação ad eterno, né? Porque, cara, pelo que eu avalio, não vejo muito como a gente fugir dessa lógica de expansão monetária. Né? Você vê que os déficits dos países aumentam cada vez mais. Você tem a distribuição de dinheiro de helicóptero, que eles falam, né? Para estimular a economia, como teve com o Covid. Né? E são todas desculpas perfeitas, né? Porque com Covid ou sem Covid, os governos precisam expandir monetariamente para conseguir lidar com o seu déficit. Né? Que eu nunca vi, me corrija se o economista estiver errado, uma nação soberana que arrecade mais do que gasta. Na história não. Sempre operando em déficit. Então como é que eles pagam parte desse déficit? Criando dinheiro. Só que isso gera inflação. Entendeu? E eu não vejo como a gente fugir disso. Né? O padrão ouro se acabou muito para que os Estados Unidos conseguissem continuar inflando o dólar. Né? Então a gente está num momento de quebra assim, de estrutura macroeconômica iminente, na minha opinião. Entendeu? Então a gente tem que se defender da maneira como pode. Então o cidadão comum, principalmente, né, que é o que vai ter menos ferramentas para poder se defender, eu vejo o Bitcoin como uma saída, como uma opção. De novo, não é recomendação de compra, mas na minha opinião, entendeu? Porque você vai estar com um ativo perfeitamente escasso, não comandado por ninguém. Sim. Né? Então, até num primeiro momento, ele está numa volatilidade grande, por tudo que a gente falou, falta de conhecimento, pouca gente adotando, né, e tudo. Mas quando esse mercado amadurecer, sei lá, dá 5, 10 anos para frente, eu acho que vai ter sido a escolha correta. Né? Que você vai ver realmente que você conseguiu proteger geracionalmente. Porque, bicho, a inflação, não vejo como ela diminuir. A tentativa do Fed, né, que ele viu Covid, guerra, né, que vamos fazer dinheiro. Né? Desculpa perfeita, né? Pô, é uma pandemia. Né? Guerra, é uma guerra. Né? Então, beleza, você vai tendo lá todas as desculpas e o povo vai aceitando aquela desvalorização do dinheiro. Sim. Só que chega um momento que a inflação chega, cara. A inflação chega por causa da expansão monetária. Entendeu? Não tem jeito, não tem outra explicação. Tem um memezinho agora também o vulcão entrando na erupção e o cara atirando com uma pistolinha de água. Exato. Aí o Fed tentando apagar a merda que ele mesmo criou. Cara, é impressionante, assim, a gente brinca, observa. Hoje,
Se você pegar, colocar abrir um leque na sua frente, colocar o que nós temos disponível na economia hoje, o que ela pode oferecer e como ela pode te proteger de uma eventual crise, algo bem pior do que está anunciado para acontecer já. Eu acredito que não existe política contracionista ou coerciva que recupere o estrago que foi criado nesses últimos 10 anos de economia Concordo. com a hegemonia americana. Nem 10, eu digo desde, sei lá, de 1970, Sim, que essa coisa, exatamente. dos últimos 50 anos. Se você abre esse leque hoje, começa a observar os fundamentos antes de você... Só não demora muito porque seu dinheiro está desvalorizando enquanto você estuda, né? Então, você começa a observar o que cada um pode oferecer. O único que te convence hoje é Bitcoin. Sim. O único. Pra gente, né? Nossa opinião, viu, gente? Deixando isso claro. Isso, a nossa opinião, tá baseado na minha opinião. Cada um faz a sua decisão de investimento de acordo com... Mas é o que a gente acha, é a nossa opinião. A gente vai colocar aí o ouro. Sim. Né? Uma capitalização gigantesca, tradicionalmente e culturalmente Milhares de anos. tem essa coisa de o bicho pegou, vou comprar ouro para me proteger. Tem isso, rola isso. Só que vamos analisar os fatos, né, os fundamentos. Hoje o ouro ele polui o ambiente muito mais, anos-luz mais do que o próprio Bitcoin. O ouro hoje é uma... dá preguiça, cara. Se tu não tiver um papel lastreado em ouro e um banco que não é seu, né, você compra um papel de um banco. Mas e aí, se o banco não tiver aquele ouro? Você não viu a China? Deu um golpe de 2 bilhões no ouro falso. Pois é. Que assim, eles contraíram um empréstimo, não lembro bem a história, né? Só que foi mais ou menos isso. Colocaram o ouro como colateral, né? Era um empréstimo de 4 bi, que eles falaram que ia ser em ouro, né? Sim. Aí eles foram ver, metade era falso, velho. Era só a capinha de ouro assim, e era, sei lá, chumbo a parada. Porque tem essa... Tem essa maleabilidade de outros ativos, né? Você não conseguir reproduzir aquilo que traz a confiança. Então, hoje o ouro é uma matéria-prima, cara, assim, me desculpa, mas eu acho fútil. Você quer de tecnologia, me fala aí 10 aparelhos eletrônicos que... Mas isso aí já caiu por terra. Tipo assim, eu acho que, vou chutar, que eu posso até olhar aqui, mas o uso industrial do ouro é baixíssimo. Cara. Acho que não chega nem 1%, saca? Então isso não é o valor intrínseco. Cara, não existe valor intrínseco. Na minha cabeça isso não entra. Crença. Isso é crença. Valor intrínseco do ouro. Como assim, carapada, valor intrínseco do ouro? Porque eu posso usar ele. Não, bicho, maior parte gritante, aí também meio que tentando lembrar, 70% do uso do ouro, que não sejam os ouros que estão dentro de cofre, né, em barra e tudo mais, é joia, velho. Sim. É joia. É ornamental, saca? Ouro vale porque a galera acha que o ouro vale, bicho. Que é bonito, ele é durável, então a galera escolheu como ícone de riqueza, desde sempre, né? Mas não tem valor intrínseco. E em contrapartida, a gente encontra o Bitcoin. Bitcoin que ele basicamente é um protocolo feito para ou você guardar o seu dinheiro ou fazer transações. Basicamente. Bem rápido, assim, explicando. E com isso, a gente observa a evolução do Bitcoin. Se você pegar de 5 anos para cá, a capacidade que ele está tendo de gerar emprego, de criar rendas passivas, de auxiliar países aí que precisam de uma ajuda e não tem como chegar porque estão sendo sancionados. A exemplo da própria República Centro-Africana, acabou de transformar o Bitcoin na sua moeda de curso legal. Um país que estava endividado até o pescoço, que não conseguia mais fazer nada, foi sendo boicotado até o momento que expandiu. E agora, quem poderá me ajudar? Igual o desenho lá, o Chaves.
o Bitcoin, cara. Sim, claro. Não censurável, você consegue trazer para dentro do seu país e sem problema nenhum você consegue recuperar a sua economia. Vai ser rápido, o Bitcoin vai ser um patrão que vai chegar e botar bilhões? Não, nada justifica. Mas ali vai iniciar uma nova atividade econômica dentro daquele país que precisa. A gente até falou em algum dos episódios, cara, o turismo em El Salvador, depois que ele colocou, o Bukele colocou o Bitcoin como moeda de curso legal lá, aumentou em 30%, cara. Os entusiastas de criptomoedas indo pra lá pra conhecer, velho, sentir a experiência e tal. Porque normalmente os early adopters, né, a galera que adotou assim, logo no início, todos hoje são early adopters, né? São as pessoas que adotam em primeira mão a tecnologia, né? Normalmente são essa galera mais libertária, né? Que está preocupada em ter sua liberdade individual respeitada e tudo. Então, muitas vezes essas pessoas estão em países que não têm tanta liberdade assim, né? Sim. E se eles investiram direitinho, eles já têm um certo dinheiro, né? Em criptomoedas, né? Então, muitos deles estão procurando onde morar, cara. Saca? Onde abrir seu business, onde desenvolver sua carreira. Então, esses países pequenos, como a República Centro-Africana, como El Salvador, quando eles fazem esse movimento, não é só um movimento monetário, do ponto de vista assim, das suas reservas, né, e da sua defesa macroeconômica, não. É de desenvolvimento econômico mesmo, cara. Porque se eles são... Cara, porque assim, você tem que ir para o lugar onde eles te tratam melhor. É isso aí. Entendeu? Então, se você tem criptomoeda, você está num país, Índia agora, querendo aprovar mais um imposto de criptomoeda, né? Não, para você vender é tantos por cento, aí para você, no imposto de renda é mais 20%, aí não sei o que, mais quantos por cento, blá, 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 o cara faz a conta, cacete, então no final 40%, chutando números, né? Mas só para pegar a ideia. Aí tá lá o Bukele, ei você tem cripto? Vem para cá, zero imposto. É isso aí. Onde é que você vai levar seu dinheiro? Saca? Com certeza. Aí cidadania, tranquilo. Chega aqui, você tem a cidadania de El Salvador, zero ganho de capital, só vai pagar o imposto de serviço. Tipo quando você vai comprar alguma coisa, né? E que tem aquele imposto embutido, né? Mas imposto de ganho de capital, imposto de renda em cima do criptativo, zero. Mas ele tá atraindo capital, cara. Então, e de novo, quem chega primeiro na festa come melhor, né? Então, esses países que eles não têm risco monetário, tipo assim, por que também foi tão fácil para El Salvador adotar o Bitcoin como moeda de curso legal? Qual a moeda de El Salvador? Não tem, cara. É o dólar, né? Então, ele não abriu mão de nenhuma soberania. É muito diferente de um país como o Brasil, que tem um real, que é A República Centro-Africana tinha sua. Mas é um O país... Franco CFA. É um país pouco proeminente, né? Então não é assim, né? Tipo, o Brasil tomar uma decisão como essa, saca? Complicado, né? Ele acho que a 12ª economia, então, ou seja, é bem mais difícil, um PIB enorme, uma população de 200 e tantos milhões de pessoas, então é diferente, né? Mas para esses países menores é meio que um no-brainer, né? Tipo assim, não tem muito o que pensar, é uma boa saída. Nem que não seja só, tipo assim, curso legal, né? Mas só deles flexibilizarem as leis, aceitarem Bitcoin e estar de braços abertos para a comunidade de criptativo, ele vai atrair gente, cara, saca? Não tem essa. Paraguai seguiu nesse caminho. Não fizeram a moeda de curso legal, mas facilitaram muito o uso dos criptativos lá. Então você vai atrair gente. Que Paraguai tem essa pegada meio libertária também, né? Então, hoje na América Latina a gente tem vários países estudando a adoção. Uruguai, a Venezuela, que passa por um momento muito difícil economicamente falando, né? E aqueles países ali do norte da América do Sul que são bem Suriname, Guiana. Guiana Francesa, mas a Guiana Francesa ela ainda é protegido, né? É França, né? Mas ao menos dentro do processo de adoção a gente já observa os estados pelo menos buscando entender o que é uma blockchain, como utilizar, como que é feita essa economia. Isso é um avanço, né? A partir do momento que você
que você tem ali as nações representadas por seus líderes discutindo isso, colocando isso em pauta, cara, vão ser tomadas decisões. E as tomadas de decisões, no momento, estão sendo positivas. Sim. A gente não viu nenhum país que se criou o burbúrio de que estamos estudando a adoção do Bitcoin. Chegar na hora da tomada de decisão, não é isso que nós queremos. Sim, sim. Até agora nenhum, zero. Essa taxa é zero por enquanto. Né? Então, acredito que estamos evoluindo para... Que de novo, cara, quando... Assim, cara, parece até que a gente tá meio que se repetindo, né, cara? Mas independente do seu nível, né, social, né, o seu nível de conhecimento, à medida que você vai estudando, conhecendo, se apropriando do que representa os criptativos como um todo, é natural a defesa, cara. Não tem essa, saca? E você vê isso muito com os políticos, né? Sim. Porque o Thomas Sowell fala, né, que o político ele tem uma grande preocupação. Sabe qual é? A sua eleição. Ele tem uma segunda enorme preocupação, muito casado, sim, em nível de importância com a primeira. Sabe o que é? A reeleição. A reeleição, exatamente. Ele tá vivo, né? Ele é um pensador libertário e tudo, né? Excelente, vale a pena ler. E ele fala que qualquer coisa que seja a terceiro em grau de importância, ele está numa distância absurda das primeiras duas. Né? Por que eu estou falando isso? Os políticos, eles não são bobos, né, cara? Eles estão vendo todo esse movimento, né? Porque, assim, eu acho que muito antes do Bitcoin e as criptomoedas atenderem às necessidades das nações, ele atende às necessidades dos indivíduos, em primeiro lugar, das pessoas, do cidadão comum, principalmente os menos privilegiados, né? Que a pessoa ela não é inclusa na sociedade, principalmente na sociedade financeira, né, monetária, não é alguém, né? Mas ele tem como ser alguém usando criptativos, basta ele ter um celular, né? Ele já consegue, né? Então ele atende esses caras. E quem que vota nos políticos? Esses caras, né? Sim. A população em geral. Então eles estão vendo que a população está querendo isso, está pedindo. Curva S, bicho, a gente está acelerando. Sim. Cada vez mais pessoas estão adotando os criptativos. Cada vez mais pessoas estão interessadas nisso. Cada vez mais pessoas. Jovens também. Exatamente, a população jovem principalmente, que já nasceu conectada. Eu tive contato com a internet com 20 anos de idade, quase. Sim. Saca? Essa geração, os milênios, que já nasceram com a internet, quando já estavam entendendo o mundo, e a geração Z e tudo mais, cara, eles não querem banco, bicho. Eles não querem ir lá numa agência bancária, não. Tudo online, tudo online, tudo ali e tal. Uhum. Então eles poderem ter esse controle, cabe como uma luva para eles. A geração que já está pronta para adotar o Bitcoin. Sim. Então essa galera tá de olho. Pô, o meu público eleitoral, principalmente nas faixas mais jovens, estão ligados nisso. Então eles estão perguntando, e aí, qual que é o seu político de criptativos? Principalmente nos Estados Unidos, que tem uma relação mais direta entre seus representantes, que lá tem um voto mais distrital, né? Então você vai, por exemplo, você votou no deputado, você vai lá no deputado cobrar ele, velho, no escritório dele. E aí, qual é a sua política? E nem que tá assim, né? Igual as casas de investimento, tudo, né? Não vou investir em Bitcoin, não sei o quê. Aí a galera começou a cobrar. E aí, qual que é a sua política? Né? E nem que teve que começar a criar soluções pra galera, né? Mesma coisa a galera com os políticos. Então, cada vez mais os políticos estão se interessando em criptativos e eles estão preocupados em atender essas demandas, entendeu? E isso promulga o quê? Leis, cara. Leis que vão atender. E a gente espera que essas leis sejam positivas para os criptativos, né? Porque assim, cara, a regulação, lei, isso é bom, cara. Isso é bom que cria segurança jurídica. As regras do jogo estão claras. Não que precise, não precisa. Mas eu acho que vai retardar o processo de adoção, entendeu? Então a gente tendo essa clareza e a galera estando ligada, mostra a força do fenômeno, mostra a força da revolução, né, que os criptos estão trazendo, entendeu? Que todo mundo está sentindo pressão, desde das grandes agências de investimento, BlackRock, né? A Vanguard, essas galera, todos os bancos. Lembra, no início, todo mundo falava, não, Bitcoin, Deus me livre, isso é uma porcaria, isso é arriscado. O O'Leary é
um deles. O'Leary, quando ele discutiu com o Pompliano, lembra? Não, isso é crypto trash, né? Crypto garbage, sei lá, um grande sanduíche de M, né? E hoje ele está defendendo, né? Mas enfim, isso tudo mostra o quê? Que tá passando por uma fase de amadurecimento, mas eu não vejo nenhum movimento forte o suficiente para barrar. Eu acho que o Bitcoin já passou do ponto de ter algum risco existencial de fato. Né? O Satoshi falava muito isso. Por que um dos grandes motivos do Satoshi ter sumido? Porque ele tinha esse medo, cara. O Satoshi, pô, né? Eu brinco, ele é alien, né, cara? Saca? O cara fora de série. Ou um conjunto de pessoas fora de série. Né? Homens e mulheres, né? Porque muitas pessoas acham que é um conjunto, né? Que é impossível uma pessoa reunir todas as competências que você precisa para desenvolver a tecnologia de blockchain e Bitcoin. Né? Mas ele falava isso, cara, a gente não pode expor demais o Bitcoin, porque ele é um bebê ainda. Sim. Se a galera entender o que o Bitcoin representa, é muito possível que matem o Bitcoin. Sim. Então ele tem que ter um corpo, ele tem que ter uma adoção forte o suficiente, que essa inércia ela é impossível de separar. Então eu avalio que hoje chegou nisso. Muito difícil nos Estados Unidos, qualquer nação de relevância, chegar e dizer vou proibir e vou transformar em ilegal. Quem tiver, vou colocar na cadeia. Que seria um risco grande, né? Seria matar o Bitcoin? Não. Mas, pô, é um baque, né, cara? Hoje ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso, sabe? Já tem muito, já tá com... Até porque a revolta popular ia ser muito grande, né? Exato, isso já tem muita gente. Já tem muita gente, gente grande, né? Famosa. Então, bilionário. Quando os bilionários compraram, eu fiquei bem tranquilo. Quando eu vi a entrevista do Michael Saylor pela primeira vez com o Ron Paul, cara, eu tive duas grandes satisfações. Que para quem mexe com cripto, né, todo mundo sabe, né? Será que isso vai... Será? Né? A gente tem... Você é todo ser humano, né, cara? Sim. Você não é convicto o tempo inteiro, né? Você tem momentos de dúvida. Você pensa, será, cara? Será? Será que eu tô viajando? Exato. Será que eu tô tomando decisão certa? Ou será que eu não tô viajando? O cara, né? O bicho partiu quantos? $8 para $40 mil para não será, né? Sim, tá no será, mas rola, né? Normal. Aí quando eu vi o Michael Saylor, que é um cara bilionário, bicho, de Wall Street, é o CEO de tecnologia mais velho, né? Porra, e ele dizendo tudo aquilo, toda aquela cartilha, né? Que a gente que já tá há mais tempo já conhecia, mas vendo ele falando de maneira tão eloquente, você fala, cara, eu não tô doido, então. se o bilionário tá chancelando tudo, né? É sinal que tá de boa, né? E a segunda coisa que eu fiquei muito feliz foi o seguinte, é um bilionário falando tudo isso. Sim. Porque, de novo, voltando para os políticos, a gente conhece, né, como funciona a regra política de financiamento de campanha. Não é só no Brasil que o empresário financia o político, né, que faz a lei. O mundo inteiro é assim, né? Então, se você tem bilionários investindo, se um senador ou um deputado americano chega e fala, vou criar uma lei que vai proibir Bitcoin, quem vai ligar para ele? O Michael Saylor. Como é que é aí, cidadão? Você vai... O que você tá falando? Lei do que mesmo? Você lembra minha colaboração, né? Tá bom, leite. Aí, entendeu? Então a regra muda. Então, por isso que eu avalio hoje que ameaças existenciais do Bitcoin elas são muito pequenas. Né? Claro, tudo pode acontecer, mas a gente trabalha com gestão de risco e probabilidades. Né? Então hoje eu vejo que a probabilidade do Bitcoin sumir é remota, saca? Por tudo isso que a gente falou, entendeu? É isso aí. Parte do mesmo pensamento também. Essa fase de aceitação é uma população muito grande. A gente tem aí 8 bilhões de pessoas que têm as suas atividades, que têm as suas preocupações. E que desses 8 bi hoje, eu acredito que ao menos aí 10% pararam para pensar, pelo menos em como eu faço para adquirir uma unidade de Bitcoin. Para que serve isso? Então, dentro disso, desse cenário de adoção inicial, que eu acredito que o Bitcoin
A Nigéria é um exemplo muito grande do que pode ser visto, né? Como pode servir o Bitcoin do ponto de vista comercial. A gente tem o marketplace agora, o Bitcoin entrando no marketplace ali, você podendo pagar o seu streamer favorito em Bitcoin, você podendo comprar passagens aéreas com Bitcoin. A gente tem já um terreno sendo preparado. Eu, assim, no meu maximalismo, eu acredito em uma revolução cambial, não só econômica como cambial, e a chave virá de fato para as criptomoedas. Bitcoin ser a moeda de reserva mundial. É só você que está assistindo aí, pega a sua carteira agora e abre e vê se tem algum papel lá dentro. Se tiver, é o telefone de alguém, é sua carteira de motorista. É o boleto. Eu tenho quase certeza que você prefere fazer o Pix do que ir na frente de uma máquina, de um terminal eletrônico. Então isso, a sociedade já está pedindo isso, já está pedindo essa facilidade. E quer que seja mais fácil ainda. A tecnologia veio para acomodar a galera, para confortar, para trazer esse comodismo de, pô, eu não quero me estressar, não quero ter que passar por essa burocracia, não quero ter que, pô, ir no aeroporto para comprar uma passagem aérea, eu posso fazer isso de casa. O teu gerente te ligando, né? Por que você tá pô, eu posso conectar aqui a minha carteira da MetaMask, colocar uns travalos aqui e comprar uma passagem aérea. Pô, isso daí é simplesmente o que já acontece hoje de uma forma mais simples. Então, soluções estão acontecendo, o mundo está se preparando de fato, e essa curva de adoção, inclusive eu vi em um documento do Wells Fargo, essa curva S de adoção, que eles não descartam e acham que não está tarde demais para investir. Não, ainda tá no início. Cara, você está falando, ó, de 8 bi, eu olhei aqui, 7 milhões, 940, 8 bi, né? Você tem 100 milhões, cara. 10% de 8 bi são 800 milhões. Então você pega 10% e divide aí por 8, saca? Então você não tem nem 2% da população, é 1 alguma coisa, quase 1 alguma coisa. Ou seja, você tem ainda 98% da população mundial que não tem Bitcoin. Como você falou, tem mais que sabe. Acho que sabe o que são 10%, pela última vez que eu vi, entendeu? Mas a gente é seguro dizer que 90% da população mundial não sabe o que é criptomoeda, não sabe o que é. Então, não tá tarde, tá cedo, ainda tá muito cedo, saca? É isso aí. Tá cedo. Para adoção ainda tá... Por isso que eu falei no início. Todos nós somos early adopters, todos. Porque a gente comprou antes de 98% da população. É isso aí. Como é que vai dizer que não é o cara que adotou antes, né? Você tem tudo bem, não fomos os visionários que compraram, igual tipo o que tinha 400 mil bitcoins, esqueci o nome dele, cara. Que teve problema com os Estados Unidos. Ai, meu Deus, como é que é o nome? Esqueci. A gente corta e eu vejo o nome dele. Mas, enfim, esse cara, ele comprou $40 mil de Bitcoin quando o Bitcoin estava menos de $1. Saca? Sim. Então, por isso que eles falam que acham que ele tem em torno de Roger Ver. Ele tinha 400 mil Bitcoins. Tudo bem, que o cara tenha 100 mil Bitcoins, velho. Faz a conta, velho. 100 mil Bitcoins são bilhões de dólares. Saca? Então, cara, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Essa galera é visionária, né? Mas todos nós somos os early adopters, não sei em português como é que fala, né? Mas a galera que adota a tecnologia antes de todo mundo, né? Os pioneiros, né? Precursores, né? Isso. A galera que tá chegando aí forte, você que está aí tentando entender como funciona, acessa lá o nosso site, a gente tem aí alguns materiais explicativos dentro dessa adoção, fase de adoção, temos aí
alguns artigos do Plácido Neto aí, da Cripto Radar. Artigos Isso, mais válidos, né? Válidos, porque são atemporais. O Bitcoin permanece o mesmo, galera. Então, e só melhorando. E com isso você vai conseguir entender aonde é que o Bitcoin, não é nem a gente, é o Bitcoin, aonde é que o Bitcoin quer chegar, né? Sim. Que é trazer essa facilidade, essa sustentabilidade. É uma coisa. Eu vi até um memezinho, né? Será que o anticristo que colocou o Bitcoin no mundo, né? Porque é muito bom. É muito bom, né? Acredito que seja Deus, né? Porque, então não é anticristo. Porque traz isso que a gente está vendo, uma nova atividade, uma fonte de renda. Pô, a gente está com níveis de desempregos aí, vários países batendo recordes altos, só coisa ruim. E uma nova indústria sendo fomentada, a indústria da mineração, a indústria do Bitcoin está chegando com força sobre isso. Soluções blockchain, né, velho? Que você tem muitas soluções, né? Que o Bitcoin em si, ele já é uma solução, né? Monetária, cambial, assim. Ele estaria preparado para ser uma reserva de valor mundial, estaria. Não sei se vai ser, né? Por todas as razões que a gente conhece de como funciona a dinâmica de poder geopolítico, né? Sim. Então duvido que os países permitiriam que isso acontecesse, né? Mas ele está aí. É uma opção. O país que quiser usar, pode usar, entendeu? Então eu acho que é uma, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta inestimável, né? É uma das grandes produções da engenharia humana. É assim, quando eu estudei e quando eu realmente entendi, né, o que era, você tem um momento de epifania total, né? Você fala, caraca, bicho, que coisa fantástica, né, cara? E você perde até meio que o rumo, assim, saca? E paga pau violento pro Satoshi, né? Como é que o cara pensou em tudo isso, né, cara? Então, realmente é algo que a gente não pode se dar o luxo de não conhecer. Não pode se dar o luxo de não conhecer. Se você preza pela sua soberania financeira e você quiser deixar um legado financeiro para os seus filhos e netos, você não pode se dar o luxo de não conhecer. Esse é o conselho que eu dou, né? Que a gente não pode também ser egoísta no ponto de morri, ok, né? Porque a gente vive, a gente gasta nossa energia vital e a gente tem um termômetro do sucesso do nosso gasto, que é o quanto que a gente acumulou de riqueza, cara. Infelizmente o mundo funciona assim, né? Um dos indicadores é o seu sucesso financeiro. Óbvio que não é o único, né? Óbvio que as coisas que você fez, as pessoas que você amou, né? As pessoas que você de alguma maneira influenciou por bem, isso também são indicadores de sucesso da vida. Mas um dos mais importantes, inclusive, que é uma ferramenta para você fazer o bem em vários aspectos, é o dinheiro, cara. Entendeu? E como que você fez aquele dinheiro? Com trabalho. Como que você trabalhou? Gastando energia vital, velho. Você investiu sua vida para ter aquele valor que você está vendo. Então é do seu interesse que aquela energia perdure o maior tempo possível. Um dos jeitos é fazer com o filho, né? Que você está garantindo que o seu legado genético está seguindo em frente, né? De geração em geração. E o outro é você deixar um legado material, né? Financeiro. Tudo bem, você não teve filhos, mas você deixou aquele legado e você escolhe alguém ou alguém, instituições, grupos, que seja, que pode continuar o seu legado com aquela ferramenta financeira que você deu. Instituições de caridade, projetos científicos, né, que vão melhorar a humanidade e tudo mais. E isso você, infelizmente, não consegue com o Fiat. Porque a desvalorização inflacionária, geracionalmente falando, você vai virar pó, né? Entendeu? Agora com o Bitcoin não. Isso você consegue manter aquela riqueza por gerações, né? É igual muito como o Michael Saylor fala, né? O cara, a família que tem grandes propriedades em Manhattan vive de alugar as terras, velho. Saca? Constrói um prédio ou arrenda a terra e o cara vive disso. Ele comprou quanto? Quando era uma fazenda. Igual hoje, entendeu? O Bitcoin é mais eficiente que terra, velho. Porque terra tem imposto, terra um ditador te rouba, saca? Os fazendeiros de Cuba, cadê?
Né? Perderam tudo. Bitcoin não, cara. Bitcoin, você garante sua soberania financeira. Ninguém te rouba. Não tem como roubar, a não ser que você dê. Sob tortura, você pode dar sua chave? Pode, claro. Mas se você decidir que não vai dar, que vai morrer, tu vai morrer, velho. É diferente de ouro, de qualquer coisa, que se o cara entra, te mata, ele leva o teu ouro. Com o Bitcoin não, se ele entra e te mata, ele não leva, ele vai levar só LED e ficar tentando lá, 3 tentativas, apagou, acabou. Tudo bem, você morreu, né? Mas ele não levou seu Bitcoin. Você morreria de qualquer jeito, você não ia apagar os dados da sua LED. Entendeu? Então com isso você começa a entender de uma forma bem prática, né, as vantagens que o Bitcoin tem, cara. Então eu acho assim, a gente, assim, se for pra gente encaminhar mais pro final, né, eu diria isso, a gente não pode se dar o luxo nos dias de hoje, por tudo que rolou hoje também, por todas essas incertezas macroeconômicas, a gente não pode se dar o luxo de não conhecer o que é o Bitcoin e blockchain. É isso aí. Um papo bem maximalista mesmo. E você que está assistindo Estou a gente, comprando né? na baixa Buy the Deep, tá? Não é uma recomendação de compra. Estou falando que eu estou fazendo. Você que está assistindo a gente, tiver alguma dúvida também, você pode mandar, coloca aqui nos comentários. Fique à vontade que a gente está aqui justamente para auxiliar vocês. É isso aí, gente. E logo em breve, novidades sobre blockchains aí. Estamos preparando conteúdos para os senhores. Compartilhem, espalhem essa pirâmide que é a criptomoeda. E com todo carinho produzindo conteúdo para vocês, gente. Então dê feedback e apoiem a gente. E estudem o Bitcoin. É isso aí, gente. Muito bom, mais um grande papo. Valeu, Ana, a participação da Ana. Valeu, Jean. T-Cripto na área. T-Cripto na área. Logo aí a gente tá com o Cripto Informe. E é isso, gente. Por hoje foi isso. E até o próximo Crypto Talk. Até o próximo. Tchau, tchau. Falou!